Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de Síndico 5 Estrelas, fazendo palhaçada antes de começar o programa. E hoje a gente vai falar sobre os desafios e perspectivas da retomada pós-Covid. Assim, pós-Covid é muito animador, né? Mas assim, nessa fase de abertura que a gente tá, de flexibilização. E quem vai começar falando? É a Vanessa. Vai eu. O Carlos fica me provocando. Pessoal, comeu palhacitos hoje de manhã, gente. Eu tô contente. Mas, gente, o nome do programa não é Condomínio Informal? Tudo a gente bem, tem... mas não é o circo do condomínio, né? É só condomínio Só de informal. vez em quando. Vamos lá, segue o jogo. Olha só, é muito complicado a gente falar em período pós-pandemia, porque ainda a gente enfrenta esse período pandêmico. Mas na atual fase em que nós estamos, acho até que fica até mais acertado falar essa questão da fase em que nós estamos agora, nós já estamos tratando com a realidade em que nós vivenciávamos antes, né, da real crise pandêmica que nos assolou e que teve que mudar vários comportamentos da gente. Eu falo que a gente evoluiu 5, 10 anos em 2 anos. Situações nunca vivenciadas foram experimentadas pela gente, por outros síndicos, por todas as pessoas, de uma forma geral, com situações que a gente começou a ter que enfrentar e que antes a gente não havia pensado. Exemplo disso, a utilização das máscaras dentro e fora de todos os espaços comuns. A gente ainda continua, né? Teve até uma questão de vamos flexibilizar a não utilização dessas máscaras em espaços coletivos, externos. Puxa, já voltou a falar, não, vamos manter. A questão do álcool em gel em todas as áreas comuns. Hoje é uma realidade a baixo custo até, porque no começo era uma maluquice, né? Não é? A gente pagava uma fortuna para ter álcool em gel nas áreas comuns. Parecia que você estava comprando droga, né? Assim, você tinha que comprar de quem tinha, o quanto tinha e o preço que fosse. Tinha, né? Não, e com recibo. Muita gente, a gente fala assim, nossa, mas o cara só fornece recibo. Mas por esse período aí vamos ter que fazer, porque senão, efetivamente, né? Os passos festivos, que estavam todos fechados, agora abertos, casas noturnas já funcionando, shows acontecendo, e a gente ainda mantendo essa questão das máscaras e do álcool em gel, mas as coisas funcionando. As obras que ficaram suspensas por bastante tempo nos condomínios, retomando, mas num ritmo não tão acelerado, porque as empresas, pelo menos empresas de engenharia, a exemplo de alguns tipos de reforma, ainda estão voltando ao seu normal. Os materiais para fazer determinadas obras que era um preço X antes da pandemia, 3x. Que agora foram para 3, 5x, ou seja, muito maiores. O caixa do condomínio que vai ter que se adaptar a esses novos custos para estas obras. As cobranças dos moradores para determinadas situações dos síndicos e atividades e atitudes e ações dentro do próprio prédio, que muitas vezes até nós somos questionados. Nada foi feito por você em 1, 2 anos, só que as pessoas têm memória curta e esqueceram que todo o país ficou suspenso os trabalhos, sobrestado, ou seja, são situações muito diferenciadas. Fazendo um panorama geral disso, mas também trazendo as novidades, as perspectivas que nós tivemos para o mercado condominial, a gente esbarra nas modernidades tecnológicas. Hoje os condomínios, por uma questão de segurança, estão todos migrando aí para reconhecimento facial, aplicativos de conectividade condominial mais modernos, a exemplo de alguns eventos que até eu e o Carlos, a gente acabou se encontrando, falou, olha o que está acontecendo aí de novidade no mercado. Então a tecnologia, ela veio para ficar. As questões das comodidades, com os mini mercados hoje já em quase todos os empreendimentos maiores, pelo menos, para evitar essa locomoção externa para um outro lugar, ter a comodidade interna, trazer mais benefícios, segurança, inclusive money, né? Trazer dinheiro para o condomínio para utilizar em outras áreas. Na verdade, descobriram um novo nicho de mercado. Sim. Que é trazer a comodidade para dentro do condomínio, né? Que era uma coisa que vinha muito engatinhando, e a pandemia
estampou na nossa cara isso, né? Então, as questões dos carros híbridos agora, que aumentaram consideravelmente dentro dos condomínios, olha o preço da gasolina que aumentou consideravelmente, né? Da gasolina, eu falo gasolina e combustível de uma forma geral. Combustível derivado de petróleo. Pois é, salvo algumas considerações que algumas pessoas têm trazido com relação às tomadas dentro dos condomínios, né? Algumas pessoas falam, porque na Alemanha o negócio pegou fogo, mas temos empresas sérias hoje que fazem essas instalações. Ou seja, o mercado condominial, ele também se desenvolveu. Nós tivemos uma parte muito triste por todas as questões de morte, de doenças, perda de pessoas queridas, a economia que teve essa questão de inflação assustadora, nós estamos vivendo um problema. Eu ia falar sobre isso. Um grande desafio que eu acho que muita gente não está percebendo é a questão da previsão orçamentária versus essa inflação desmedida que a gente está vivendo. Exatamente. Não vai caber. Não. E olha, as concessionárias, energia elétrica, gás, água, já tem aí notícia de que vai aumentar assustadoramente aos condomínios. Aí a gente traz as previsões orçamentárias e a gente fala assim, olha, pelo menos a energia elétrica aqui vai ser agora rateio à parte. A pessoa fala, imagina, eu não vou pagar esse rateio à parte, mas ela se esquece que antes ela fazia parte da ordinária, mas a gente conseguia manter a questão da economia. Hoje a gente vê tudo desempregado. O que a gente fala, obviamente, para eles saberem, né? Nós conseguimos negociar contratos, né? Por exemplo, mão de obra, elevador, bomba. A gente os nossos honorários, muitas vezes. Existe concorrência no mercado e a gente consegue negociar. Para você não perder, reajusta metade do... Muda o índice. Pela metade do índice, ou muda o índice e tal. Concessionária... Não. Eles mandam a conta e você paga. Não tem, eu não vou comprar energia da Enel, que é em São Paulo a empresa, eu vou comprar de fulano. Não existe isso. Eles mandam a conta e acabou. Não tem concorrente, exatamente. Sabesp, Comgás, enfim. As concessionárias, elas simplesmente, como não tem concorrente, elas determinam o que elas vão cobrar. Não existe essa... Antes existia uma previsibilidade, é o que a Vanessa está falando. Existia um mês lá que tinha o reajuste da concessionária e geralmente era pela inflação, né? Olha o dissídio dos funcionários. A energia, só para complementar, a energia, eles além do reajuste, que foi além da inflação, eles ainda inventaram a bandeira duplo twist carpado lá da Enel dos Santos. Você paga um absurdo. Então, assim... Perdeu totalmente a previsibilidade. Sim. E aí, a questão dos funcionários... dos empregados, imagina, empregados orgânicos, dissídio das terceirizadas. Eu quero ver quanto vai vir da terceirizada. Eu acredito que na faixa de 12%. Foi o que eu falei. Sempre aumenta um pouco a mais daquilo que é previsto. Mas eu acredito que vai esbarrar dos 12%, porque dos metalúrgicos, se eu não me engano, deu 11,5%. Então, assim, a gente tem culpa disso? Não. Mas a gente tem os síndicos... mais especializados, mais experientes, eles trazem a realidade numa assembleia. Se a assembleia vai aprovar ou não vai aprovar, aí é uma outra questão. Mas a gente mostra a verdade nua e crua, porque é muito simples você chegar também numa assembleia e falar assim, olha, não vai ter aumento, não vai ter reajuste, não vai ter a conta não fecha, não vai ter reajuste você como? Vai tirar de algum lugar. Não, e aquela coisa, vira inadimplente. Exatamente. Ele para de pagar alguns fornecedores. Exatamente. Sim. E o que o síndico tem que trazer? Opção. Bom, se você tem aqui um serviço de camareira e você não quer que aumente o condomínio, é simples. Corta. Tira o O serviço de camareira, entendeu? Mas tem alguns serviços tão essenciais, tem contratos que são muito essenciais para a dinâmica do condomínio. Tem condomínio que não dá para mexer dessa forma. Não dá. E aí ela fala assim, mas eu não quero aumentar o condomínio. Não, na verdade, não é que vai aumentar o condomínio. Vai reajustar a taxa condominial para essas novas frentes. E que são frentes que a gente não tem muito o que fazer. A não ser que comece também a colocar empresas picaretas no mercado e aí a conta chega. Essa que é a grande verdade. Né? A conta chega. Eu acho que um ponto que você colocou logo no princípio da sua fala, Vanessa, eu acho que é esse mundo pós-pandemia, entre aspas, como a gente bem sabe ainda não acabou, né? Ele está trazendo para nós síndicos, quer dizer, durante a pandemia nós já tivemos meio que trocar o pneu do carro, acho que foi você uma vez que comentou, com ele em movimento, e ele em movimento a 200 por hora. Né? Porque todo mundo queria a solução para tudo e nós... A gente não sabia qual era a solução. Não tinha qual era a solução, porque os órgãos governamentais não tinham solução para tudo. Enfim, eu acho que esse mundo pós-pandemia traz algumas coisas benéficas. Uma que me vem de cara assim,
as reuniões virtuais, eu acho que essas vieram para ficar, inclusive assembleias virtuais. Com isso realmente dá uma facilitada. Eu acho que esse é uma boa notícia desse mundo pós-pandêmico. Eu entendo também que o hábito, como você falou, de álcool gel, de máscara, também eu acredito que muitos não vão querer, depois que a pandemia acabar de vez, muitos não vão querer seguir, mas muitos outros irão continuar a aderir, porque se você olhar para os mercados, o mercado oriental, Japão, Coreia, as pessoas já têm o hábito normal de andar de máscara, justamente para não ter essa transmissibilidade. Pensando, assim, isso é importante falar da diferença da cultura oriental da cultura ocidental. Os orientais usam a máscara pensando na coletividade e não se contaminar. Eles usam para não transmitir a doença para os outros. Isso mas o Lulu Santos também faz isso. Oi? Lulu Santos também faz isso. Ele estava falando que ele veio com um hábito, não sei se foi da China, do Japão ou de algum outro lugar, que ele começou sempre que escorria o nariz alguma coisa, ele e veja, são questões comportamentais. São situações comportamentais, são situações sociais que, querendo ou não, elas impactam diretamente os condomínios. Como a gente sempre fala, o condomínio nada mais é que um pequeno cosmos, um microcosmos da sociedade. Agora, o desafio para nós síndicos, na minha visão, ele vai um pouco além. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem aí todas essas nuances do pós-pandemia, né? E nós estamos falando de novo, pós-pandemia entre aspas, lembrando que a pandemia ainda não acabou. Ela só acaba, e levando em consideração que nós estamos na cidade, né, que está mais avançada em matéria de vacinação no Brasil inteiro. Com certeza nós temos colegas e condôminos que estão nos assistindo em outros estados que a situação ainda está meio, digamos, pendente, algumas situações ainda de risco, porque as pessoas ainda não têm um nível de vacinação maior. Isso. Então, esse mundo para nós, eu acho que ainda tem muita coisa aí para a gente passar por 2022. Acredito eu que nós já estamos saindo, né? Já estamos vendo lá a luzinha no final do túnel. Mas o grande desafio, na minha perspectiva, para os síndicos, continuará sendo como trazer isso para dentro da massa condominial, para dentro dos condomínios, de uma forma que as pessoas entendam que, olha, os cuidados permanecem, os alertas permanecem, deixa a coisa realmente desanuviar e aí a gente libera geral, né? Eu, por exemplo, eu continuo mantendo a exigência de uso de máscara nas áreas comuns nos nossos condomínios. Nós temos condomínios que a gente publicou enquetes, e aí, claro, depende de cada condomínio. Alguns condomínios optaram por abrir as áreas comuns, salões de festa com limitação de pessoas, um X número, outros preferiram, não, vamos liberar e o limite é o que está previsto no regulamento interno. Enfim, a gente vai ter que saber, né? Adequação. Continuar, não é saber, eu acho que isso a gente já sabe, mas é continuar tendo esse jogo de cintura, né? A gente tem que ter uma inteligência emocional. Bingo, excelente palavra. Porque o que eu me preocupo muito quando ali há 2 meses, não, tem que liberar o salão de festas, tem que liberar, olha aí, vou liberar o carnaval, liberaram não sei o quê. Calma, gente, um passo de cada vez. E ali, aquela euforia, o carnaval tá liberado, já tomou um banho de água fria, né? O Réveillon, o Réveillon acabou de ser cancelado. Sim, o Réveillon tá liberado, o carnaval tá liberado. Gente, vai ter que balancear. E eu entendo que se dentro do condomínio, por ser um microcosmos, se a gente libera, a gente não consegue voltar. Sim. Então, toda a atitude de liberação, ela precisa ser muito bem pensada. Eu liberei tudo já. Já liberei. Vou falar, liberei tudo, tá tudo de acordo com a convenção, regulamento interno, e eu vou te falar, foi a melhor decisão que eu tomei, baseada no que os moradores quiseram, porque eles é que optaram por isso também. E depois que eu fiz isso, primeiro, os casos diminuíram, porque as pessoas elas ficaram conscientes de que, olha, se a gente não entrar na linha, vai voltar tudo como era antes. Vamos então nos adequar para que as coisas funcionem normalmente. E tem funcionado perfeitamente. Eu tenho muito menos conflito, muito menos problemas e muito menos desafios quando eu fiz com que eles se
se autorresponsabilizassem pelas ações que eles queriam dentro do condomínio, que aí eu joguei a responsabilidade no colo dos moradores. E eu só simplesmente fiquei direcionando. Você liberou as máscaras também? Não, as máscaras não, porque as máscaras ainda não foram liberadas, mas os espaços comuns, o salão ainda de tá festas. usando com agendamento por conta. Em alguns, né? O meu só agendamento. Eu tenho as duas situações. Eu optei pela enquete. Olha, quem quer fazer a liberação geral, quem quer fazer a liberação parcial, porque, de novo, é a casa deles, é o nosso local de trabalho, mas é a casa deles. Porque se a gente trouxer o que a gente pensa e acha, a pessoalidade pesa muito. Olha, para você ver, eu fiz algumas enquetes com relação às assembleias. Vocês preferem que continue as assembleias virtuais, já vai fazer as presenciais, com distanciamento, isso, aquilo? Uma boa parte falou, não, preferimos fazer de forma virtual. Teve um outro que falou assim, para previsão de contas, aprovação de contas e previsão orçamentária, vamos fazer então essa presencial? Ok, vamos fazer essa presencial, mas as outras, todas virtuais. Reuniões com o corpo diretivo, estou mantendo as virtuais, porque existe muito mais assertividade e eficiência nos trabalhos que são desenvolvidos. E os próprios membros do corpo diretivo, eles preferem, porque eles não precisam mais se deslocar, descer do seu apartamento. Assim, tem coisas benéficas que tem muita gente que com faz essa... de carro, né? Assembleia, eu já vi um monte de gente fazendo carro. Eu tenho conselheiros que às vezes estão em trânsito, pessoal, vou aqui do celular mesmo. Uma coisa que é importante a gente dizer, né? Eu estava até vindo para cá pensando nisso. O Brasil é um país muito protecionista, né? Vamos dizer assim, né? Então, a liberdade do indivíduo ela é muito cerceada porque a gente está sempre esperando que fulano deixe, cicrano deixe, o síndico deixe... Assim, nós estamos num momento de reabertura, né? Então, assim, não existem mais ferramentas legais para fazer esse cerceamento de espaços e tal, a não ser a máscara, que a máscara continua tendo uma lei que obriga a usar a máscara nas áreas comuns. Mas, se você não se sente confortável, você tem todo o direito de não ir, de não frequentar, de não participar, né? Nós mesmo... ainda nos damos o direito de não ir a festas, a grandes reuniões. A gente se reúne com poucos amigos e tal, mas assim, é um direito individual, né? É verdade. Então, assim, você não precisa esperar tudo de cima. Não, você pode ter a sua cabeça e ter o seu livre-arbítrio para saber isso, exatamente. Né? Eu vou dar um exemplo que você acabou de falar, eu vou usar da minha família. A minha irmã mais velha, ela continua não indo em restaurante. Ela mantém todos os eventos que ela precisa participar, ela mantém máscara o tempo inteiro. Ela tem muito mais cuidados do que eu tenho. Assim, eu continuo usando máscara, eu continuo usando álcool gel, mas eventualmente eu já tomei as 2 doses da vacina, vou tomar a próxima agora em poucos dias, a 3ª dose, mas de qualquer forma, ela continua mantendo o rigor dos cuidados. É um direito dela. Eu não posso questionar, mas você também já tomou 2 doses, porque não pode eventualmente... respeitar, né? É isso, respeitar, é isso. Perfeito. Gente, tá acabando de novo o programa. Eu acho que foi uma discussão bastante rica. Os desafios que a gente enfrenta, a gente dividir com vocês, né? Porque... como a gente bem diz aqui, a gente tem que lidar com vontades diversas, né? Com quereres diversos. Então, tem gente que quer muito festa, tem gente que não quer, e a gente tem que ficar equilibrando esses interesses entre todos, né? E o nosso papel é esse. A gente espera que tenha sido útil para você. Muito obrigado pela audiência. A gente está no Spotify agora, dá uma olhada. Se você procura informação de qualidade, você está no lugar certo. Até a semana que vem. Abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.